acompanhando há alguns dias aí uma polêmica aonde jogará o Rony. O Rony do Atlético Paranaense, que teve uma baita numa temporada no passado. O Rony vai pro Palmeiras, o Rony vai pro Corinthians e tal. A informação que eu tinha uma semana atrás, mais ou menos, que não tinha proposto do Corinthians, que o Rony ia jogar no Palmeiras. Mas aí, cadê o Rony, cara? Tá no Atlético Paranaense. Tá no Atlético Paranaense, mas tá uma polêmica. Por que não acertou ainda pro Palmeiras? Bom, a informação que eu tenho, boa noite a todos. Conversando com os dirigentes do Palmeiras, ainda hoje pela manhã, me disseram o seguinte: o presidente do Atlético Paranaense pediu mais um tempo para que ele consiga, o Mário Celso Petralha, se acertar com os empresários, os representantes do jogador. O Palmeiras já acertou, no que eu recebi de informação no Palmeiras, com o jogador e com os empresários. O que ele vai receber em luvas, o que ele vai receber de salários, a transferência dele. O Palmeiras já acertou com o Atlético Paranaense a forma de pagamento do que deve ser pago ao Atlético. Porém, há uma discordância entre o Atlético e o staff do jogador, no que diz respeito à participação deles no negócio. E esse desacerto entre eles não está dando condições do Palmeiras trazer o jogador. Porque todo mundo tem que sair satisfeito numa negociação. Então, Pascoal, já que você está falando isso aí, nós estamos recebendo aqui, eu estou sendo avisado aí, nós estamos com o Carlos André, que é o advogado do Rony, está aqui na linha com a gente. Carlos André, boa noite. É o Benja que está falando, tudo bem? Tudo bem, Benja. Como vai vocês? Tudo bom, Carlos André? Um abraço Obrigado para você, um abraço para o pessoal da bancada aí. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. Olha, ô Carlos André, eu tirei aí 5, 6 dias de férias e quando eu voltei, eu falei, pô, mas cadê o Rony? Pô, eu saí de férias aí 6, 7 dias, voltei e eu falo, mas o Rony? Aí todo dia o Rony tá no Palmeiras, não tá, o Rony vai, não vai. Ô, Carlos André, o que está acontecendo com o Rony? Benja, o que nós sabemos é que o Atlético recebeu uma proposta oficial do Palmeiras e que o Corinthians faria uma proposta. Eu não sei da proposta do Corinthians ainda, tá? Então, o que nós ficamos sabendo, o que fomos chamados é para discutir uma proposta do Palmeiras. Mas aquilo que... Desculpa, pode falar. Fiquei sabendo é que o Corinthians possivelmente apresentaria uma proposta hoje, mas não sei se é verídica a informação, não tive conhecimento. E o Petraglia também foi internado, então não sei te dizer se receberam alguma coisa ou não. Ô Carlos André, eu tenho a informação do Corinthians que em nenhum momento o Corinthians fez proposta que não fará. Bom, eu já tive um bate-papo com alguns dirigentes do Corinthians e o Corinthians estava buscando um valor com um banco, com algum investidor, e que eles fariam uma proposta sim. A não ser que não conseguiram levantar o dinheiro, mas eles tinham interesse no atleta e que fariam. E ficaram de fazer hoje. Se não foi feito, eu não sei te dizer. Agora, mas o que está pegando entre vocês e o Atlético Paranaense? Essa história que o Pascoal está falando aí. O que está acontecendo, Carlos André? Veja, quando nós fechamos o contrato com o Atlético Paranaense, não era possível colocar o percentual de 50% para o atleta. A FIFA não permitia isso. Então nós criamos um documento que esse documento falava que o Rony, quando vendido, o Atlético pagaria $1 milhão por ele, mas que se a proposta fosse uma proposta superior ao que o Atlético pagou, que seria R$2,5 milhões, então haveria um equilíbrio do negócio, tanto para o Atlético quanto para nós. E foi prometido pessoalmente pelo Petraglia e pelo Márcio Lara na época, e que seria pago 50% para o atleta, a não ser que fosse vendido por um valor menor que R$2,5 milhões. E hoje o Petraglia disse que não vai pagar, que vai pagar só $1 milhão. Então nós temos áudio gravado, nós temos um documento onde existe o equilíbrio do negócio, nós temos a palavra do Petraglia, a palavra do Márcio Lara, e eu vou ser bem claro, para mim não importa nem o documento, o que importa é a palavra deles. Eles deram a palavra, eu tenho isso gravado, e eles vão ter que cumprir. Se não cumprir, o Rony cumpre o contrato dele no Atlético. Tá, já colocaram o menino no sub-13, no aspirante. Se quiser colocar, pode colocar no sub-13, no sub-20, no que eles quiserem. Eles estão agindo de má fé.
Então, nós não vamos deixar o atleta sair como o Petraglia está querendo. Ele simplesmente chamou o Rony no vestiário, ele e o senhor Paulo André, fez uma ameaça velada, que isso é muito grave, disse que na época do Dagoberto não aceitava a proposta do São Paulo, que então o Dagoberto não poderia sair na rua, não podia sair na rua. E aí, quer dizer, o menino ficou assustado com isso, e agora colocaram ele no aspirante. E qual que é o deadline para tudo isso? Porque o ano começou, o Palmeiras já está jogando, né, o jogador vai ficar parado. Essa briga vai até quando, Carlos André? Olha, o Benja, nós queremos resolver isso o mais rápido possível. Só o Petraglia ser um pouco mais redutível naquilo que ele está propondo, porque se ele quer conversar, ele não quer pagar os 50%, ele que sente e converse. Mas ele falar que de 50% passar para 1 milhão é um absurdo, entendeu? E ele não quer que a gente ainda, o que estava dividido em 50%, ele não quer que carregue nada para frente. Quer dizer, ele só está vendo o lado dele. Quando o negócio não é bom para o outro lado, o que nós vamos fazer? Nós estamos felizes com o Atlético, queremos o atleta trabalhando, ele que colocou o atleta no aspirante, ele que vai pagar um salário alto para o atleta jogar no aspirante. Nós só queremos que o atleta jogue. Ele tem mais 1 ano e meio de contrato no Atlético e ele vai cumprir o contrato do Atlético. Tanto é que nós não sentamos pessoalmente com o Palmeiras, nem com ninguém para discutir isso. A não ser que o Petraglia converse conosco e faça uma proposta melhor do que a que ele está pretendendo, né? Porque senão fica difícil. De 50% de 6 milhões de euros, como foi feita a proposta, por 50%, ele querer pagar aí fica difícil, né? Fica bem longe a distância. Então o atleta volta a jogar e acabou. Só queria perguntar, doutor, boa noite, é o Fábio Sormani, prazer falar com o senhor. A proposta que o senhor ficou sabendo do Palmeiras é de 6 milhões de euros, é isso? Ou é esse o valor que o Atlético quer para liberar o jogador? Sormani, um prazer falar com você. O Palmeiras, do Palmeiras nós ficamos sabendo, são 6 milhões de euros por 50% do atleta. A forma de pagamento é que nós não sabemos. Se seria à vista, se seria parcelado, isso eu não tenho como te dizer. Mas são 6 milhões de euros por 50% do atleta. E vocês querem 50% em cima desses 6 milhões de euros? E desses 6, seria 3 milhões. Mas a gente está disposto a conversar com o Petraglia. É o Petraglia que não quer conversar com a gente. Ele quer dar 1 milhão e acabou. 50% de 6 milhões a 3 milhões. Vezes 5 dá uns quase 15 milhões. Também. O Pascoal, isso não é nada. Pascoal, faz tua pergunta para o Carlos André. Doutor Carlos André, boa noite, Oswaldo Pascoal falando. O senhor entende que há um cerceamento para o jogador, para ele poder sair, para poder ser uma coisa mais expressiva para ele, em termos de ganhos financeiros, em termos de sair do Atlético, em termos de acordo que vocês pudessem fazer? Há um cerceamento no trabalho do jogador, ele sendo enviado para o time Sub-23, como o senhor disse? Sim, Oswaldo, nós ficamos muito chateados com isso, porque o atleta vem num ritmo bom. Eu diria, não sei se é a opinião de vocês, mas eu diria que hoje ele é um dos principais jogadores do Atlético. E o Atlético colocá-lo no aspirante, nada contra os jogadores que estão no aspirante, mas o Rony, ele está num patamar maior. E aí o Petraglia, então, prefere pagar o salário dele para jogar no aspirante. Na minha opinião, o Petraglia tentou forçar uma situação para ver se a gente aceitava esse $1 milhão. Não é nem $1 milhão, é $1 milhão ele quer. Então, só que eu posso garantir para vocês que se for só isso, o Rony vai treinar o tempo que for no aspirante. Desculpa, eu só não entendi uma coisa. O Petraglia quer dar para o Rony €1 milhão ou $1 milhão? Isso que eu não entendi. De dólares. A proposta dele para nós, o Palmeiras comprou, está oferecendo 6 de euros. Ele quer dar $1. Ah, entendi. Entendeu? Bom, essa é a proposta dele. Uma defasagem de uns 10 milhões, é isso, né? Mais ou menos isso. Ô, doutor, então, nesse cenário, com esse panorama dito pelo senhor, vivido pelo jogador e por vocês, que cuidam da carreira dele, é impossível sair o negócio. Não tem como sair. A não ser que o Petraglia decida melhorar essa proposta, nós estamos dispostos a conversar,
porque a forma como ele está fazendo, tentando jogar o jogador para a torcida, não é assim. Nós estamos dispostos a conversar assim, mas $1 milhão não vai ser. O Petralha é um cara, o Petralha é um executivo, né? Ele é o dono do Atlético Paranaense e o Petralha fez um clube, a gente estava até conversando fora do ar. Podem ter as críticas que for a ele, mas, pô, construiu o primeiro estádio bonito, a Arena do Brasil foi ele, o CT maravilhoso, o Atlético Paranaense paga em dia, o Atlético Paranaense forma treinadores, mas o Petralha, quando o assunto é negociar jogador, o Petralha não é fácil. Ou paga o que ele quer, do jeito que ele quer, por exemplo, o Renan Lodge, né? O Lodge que foi para o Atlético de Madrid. Chegou lá, 20 milhões de euros, acabou, não tem briga, não tem nada. Hoje eu estava vendo uma notícia que o Thiago Nunes também saiu brigado lá, entrou com uma ação também exigindo R$1.100.000 de premiação e tal. O Petralha, para negociar, você jogou lá com ele, né? Joguei lá. Eu queria fazer uma perguntinha pro doutor Carlos André. Boa noite, doutor Carlos Alberto, tudo bem? Boa noite, Carlos Alberto. Tudo bem você, querido? Na verdade, assim, eu tenho que lamentar, né? Porque, assim, eu particularmente, quando joguei no Atlético, eu já ouvia essas histórias. Sou fã do trabalho que é feito aí, mas esse tipo de tirania eu discordo totalmente. Então, a pergunta é como fazer... porque eu tenho certeza que o Rony, por ser menino, né, ele... quantos anos está o Rony, ou Carlos André? 24. Como manter essa motivação? Que segurança? O que vocês têm conversado com ele para... Porque é difícil, né? Ele vinha num ritmo e a única coisa que eu temo é esse ritmo ser quebrado e ele não conseguir manter por um problema que não foi criado por ele. E assim, a palavra foi dada, tem que ser cumprida. Eu acho que eles não tinham nem que contrapropor nada para vocês, né? Vocês ainda estão inclinados a ouvir uma coisa que já estava acordada. Então isso aí é só lamentar. Eu gostaria de ouvir isso, como é que o Rony está. Carlos Alberto, você como atleta, a gente sabe muito melhor que eu e a gente sabe também que a gente tem medo, sim, de quebrar essa sequência, de quebrar esse ritmo de jogo dele. Mas ele está muito tranquilo, ele também, como cidadão, como pai de família, ele acabou de ter uma filhinha na semana passada, ele está muito chateado com essa situação, porque ele também ouviu do Márcio Lara e do Petraglia essa mesma proposta. E aí, o que acontece? Agora o Petraglia não cumpre e pior, faz uma ameaça velada falando sobre o Dagoberto e também coloca ele no aspirante. Quer dizer, é muito triste, né? Eu acho que o atleta também fica bastante chateado com essa situação. E no início ele ainda estava tentando jogar o atleta contra a torcida, que agora ele deu uma segurada. Depois que nós começamos a falar à imprensa também, aí ele começou a segurar um pouco. Porque nós temos todas essas informações, documentos e áudios do Márcio Lara e do Petraglia só falando sobre os 50%. Ô Carlos, é o Ricardo Rocha. Eu gostaria de fazer uma pergunta. E essa conversa, ela parou ou ela vai seguir? Está estacionado? Como está esse papo? Quer dizer, vai ficar assim mesmo? Porque parece que houve uma decisão do Atlético e de lá para cá não se moveu, né? Ricardo Rocha, é assim, um prazer falar com você, meu irmão. A gente estava conversando, as coisas começaram a andar e o Petraglia passou mal no sábado. Ele teve que fazer uma microcirurgia, ele está internado, acho que aqui em São Paulo, e aí não falamos mais com ninguém. Quando que encerra a janela aqui de inscrição para o Campeonato Paulista? Não, no Brasil, né? Mas estou falando do Palmeiras. Mas você pode inscrever um jogador no Campeonato Paulista até o início da próxima fase. Não, quer dizer, você pode trocar. Já existe uma lista. Essa lista só pode ser modificada se você preencheu todas as vagas, só quando começar a fase de mata-mata, entendeu? Agora, se você não preencheu todas as vagas, você ainda pode inscrever o seu jogador. Ô, Carlos André, o Palmeiras vai esperar o Rony até quando? O Gagliotti te falou alguma coisa? Eu falei com o Anderson Barros, não falei com o Gagliotti. Eu falei com o Anderson Barros, eles estavam esperançosos de resolver isso hoje ou mais tardar amanhã. Porém, com esse problema do Petraglia agora ficou meio que indefinido. Até a questão de saúde dele, eu espero que ele melhore o mais rápido possível, mas hoje tá... Hoje nem Corinthians e nem Palmeiras. E nem Rony, tá tudo indefinido aí. É que essa história do Corinthians, ô Carlos André, é que eu não consigo entender. Faz 2 semanas que eu perguntei para uma pessoa do Corinthians, a pessoa falou para mim,
não tem Rony no Corinthians. Eu conversei com o Andrés e ele entrou no ar aqui, nos canais Fox Sports, e disse claramente, não fiz proposta, não farei, por esses valores não contrato. O Andrés disse isso claramente, pode pegar a gravação depois de usar. Não fiz proposta, não farei, por esses valores não contrato. Eu conversei pessoalmente com o Andrés e ele me disse, não tem negócio com o Rony, eu não farei esse tipo de negócio com o Rony. É muito dinheiro, não vou dispor de todo esse dinheiro. Agora, o Carlos André disse que o Corinthians pode ter um aporte financeiro de um banco, de investidores, eu não sei, pode ser uma outra situação, mas naquele instante e até ontem, ou anteontem, até sexta-feira, a última vez que eu conversei com o Andrés a respeito do Rony, ele continuou me afirmando, não tem, não contrato e por esses valores não faço. Não sei, de repente, o futebol, a verdade, não dura 24 horas. O que eu posso garantir para vocês, o que eu posso garantir para vocês é que eu já estive no CT do Corinthians falando sobre isso, mas eu não posso dar outras declarações. Mas você teve esse ano ou ano passado? Agora. Agora o que? Há menos de uma semana. A menos do quê? De uma semana. Menos de uma semana. Pô, então alguém mente. Eu já te falei sobre isso. Não sei. Alguém está mentindo. O Carlos André esteve lá para falar sobre isso. Mas, Benja, sabe o que acontece? Ou teve com o Andrés ou teve com o Duílio. Benja, o que acontece no futebol? Às vezes tem investidores que ele compra e empresta aos clubes. Às vezes acontece isso. Empresta um dinheiro ao clube. Às vezes é isso que o Carlos André está falando. Às vezes alguém arruma algum investidor que empresta esse dinheiro ao Corinthians e ele vai contratar o jogador. Então, eu acredito... Justamente isso, Ricardo Rocha. Olha lá, eu acredito que é isso. Um grande investidor... O Corinthians dependia de um terceiro para poder colocar a proposta na mesa. Exatamente. Se não chegou a proposta hoje, tudo bem, mas que o Corinthians discutiu. Claro, o problema é que o Corinthians não tem esse dinheiro agora, mas algum investidor tem. Que às vezes se propõe a pagar. Ô, Carlos André, você teve com o Andrés ou com o Duílio? Bem, já vou deixar você, lamentavelmente. Eu não posso falar isso, querido. E o encontro foi... Os únicos que contratam jogador no Corinthians ou é um é outro. Então, você tem 50% de chance aí. É os teus 50% que você não está recebendo. Bom, ô Carlos André, mas olha, eu espero que vocês resolvam isso. É ruim pro jogador. Pô, o Rony teve uma temporada incrível, o menino despontou, todo mundo olhando o Rony, bom jogador. E como diria o sábio Vitor Corleone, ele sempre falava, eu jamais recuso um bom acordo. Sim. Não é nada particular, são só negócios. Não, isso é outra coisa, mas ele falava, eu nunca recusei um acordo, não tem nada melhor do que um acordo. Espero que vocês consigam chegar a um acordo aí amigável aí para ser bom para todo mundo, tá bom? Obrigado, Benja. Obrigado a toda a bancada aí, sou fã de vocês, adoro esse programa, muito obrigado, viu? Boa noite. Valeu, Carlos André, um grande abraço para você. Essa bancada é de responsabilidade, hein? E vou te falar, se tiver faltando 2 milhões de euros, você já gastou por conta? Pode, João. Fora do ar, liga pro Pascoal que isso aí pra ele, eu vou te falar.